Ô pessoal, olha lá, vamos dar continuidade à nossa eletricidade, quando então agora vamos tratar de uma parte prática, né? Já falamos de corrente na aula anterior, tá? Vamos falar de primeira lei de Ohm. O que é a primeira lei de Ohm? É exatamente a relação que você precisa, que você tem entre a resistência elétrica, que é o tema da primeira lei, resistência elétrica, a DDP e a corrente. Tá lá, em um condutor elétrico, a divisão entre a DDP aplicada aos terminais e a corrente elétrica aplicada nesse condutor é o que nós vamos chamar de resistência. Então, quando você fala assim, resistor ou resistência elétrica, o que é? É isso, U dividido por I. R, resistência, U dividido por I. Volts dividido por amperes, que é ohm. Essa equação muitas vezes é apresentada de outra forma, né? Apresentada na forma linear. O cara passa I por outro lado, então fica U igual a R vezes I. Quem que é o U? É o que a gente já conhece, DDP, lembra? Trabalho, U vezes Q, U, tá aí ó, DDP, U, DDP, U, DDP, U, DDP, U, DDP, U, DDP, U, DDP. Tá bom. Eu agradeço aqui, moçada, e vamos ver que DDP pode ser também voltagem, DDP pode ser tensão elétrica, são nomes correlatos. Tá joia? Ora, como é um gráfico, como é uma equação de primeiro grau, o gráfico é uma reta, é uma relação linear, ok? Então, o gráfico de DDP por corrente vai ser uma retinha. Por que uma retinha? Porque você tem uma relação linear. A inclinação desse gráfico é a resistência. Que legal. Coloquei ali, joga na tela cheia para mim, por favor. Que legal lá, os terminais de um resistor submetidos então a uma diferença de potencial, a uma DDP, então faz com que seja então, haja movimento de cargas, então corrente elétrica. Beleza? Ora, então, queridos, está lá. Primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. Legal? Quem que é essa resistência elétrica, então? Vamos determinar aqui, ó. Um fio, ao ser submetido à voltagem de 50 volts, é percorrido por 40 coulombs de carga, no intervalo de tempo de 10 segundos. Calcule sua resistência elétrica. Ora, então, poxa, a resistência elétrica é um fio. É um fio condutor? Sim, todo condutor tem resistência elétrica. Alguns materiais são produzidos especificamente para ter resistência elétrica e esses aí são chamados de resistores. Agora, um fio, como ele falou, um fio submetido a uma DDP, 50 volts é U, DDP. 40 coulombs é o quê? Carga elétrica. No intervalo de 10 segundos, espera aí, então se eu tiver a carga elétrica dividida pelo tempo, eu vou ter a corrente I. Vamos pensar nisso? Pica-pau, carga por tempo, corrente. Então, carga por tempo, corrente elétrica, 4 amperes. Agora que eu tenho a corrente elétrica e eu sei o valor da DDP, acabamos de conversar sobre U, que é igual a R vezes I. U, 50. I, acabei de encontrar. Falta achar o tal do R, que é o que eu pedi do exercício, resistência elétrica. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, moçada, qual é o valor da resistência elétrica? 12,5 ohms. Legal? Então, ótimo. Vamos adiante, olha só. Um certo resistor é percorrido por uma corrente elétrica. Cada elétron que compõe essa corrente transfere ao resistor na forma de energia térmica 8 vezes 10 a menos 19 joules. A que diferença de potencial está submetido o resistor? Ora, então, moçada, você tem, ó, trabalho gerando efeito Joule, calor. Poxa, cara, como é que eu vou fazer isso? Olha lá, trabalho U vezes Q. Então, a variação energética, que é o calor produzido, o efeito Joule, aqui, ó, 8 vezes 10 a menos 19, tá? Foi produzido por quem? Pela diferença de potencial aplicada aos terminais que provocou o movimento de cargas. Então, a transformação da energia potencial elétrica em cinética e essa cinética gerando térmica, efeito Joule. Poxa, então, moçada, tá lá, 8 vezes 10 a menos 19
joules de energia térmica. Isso provocado por quem? Pela aplicação de uma diferença potencial a cada partícula carregada, a cada elétron. Então você vai ter uma DDP de 5 volts. Legal que o 10 a menos 19 cancelou dos dois lados, facilitou bastante as nossas contas. Legal? Um exercício simples, da Unesp, facinho, direto, mas que ficou chatinho essa ideia, esse transporte, essa conceituação, né? A energia potencial elétrica se transformar em energia cinética e, por fim, energia térmica. Legal? Mas transformações energéticas, Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Legal? Tá, então você teve ali energia térmica por causa do quê? A energia térmica por causa da energia cinética. E a energia cinética por causa da potencial elétrica. Show, né? Ó, vamos lá. Segunda lei de Ohm, tá? Então a primeira nós já tratamos, que é a relação U-R-I. Segunda lei. A segunda lei diz respeito à geometria dos condutores. Então, se o condutor é cilíndrico, tá aqui, ó, condutor aqui. Se o condutor é cilíndrico, se o condutor ele é prismático, tá joia? Então, acontece, cada condutor com sua geometria, comprimento, tá? Área da secção transversal, tá? E o material do qual é feito. Puxa, o primeiro ali é feito de um material, o segundo aqui de outro material. Acontece, a diferença entre esses dois materiais vai afetar a resistência, ok? Então, vamos ver aqui o seguinte, do que vai depender a resistência elétrica do material? Primeiro, do que ele é feito. Se é feito de um material A, material B, então, do que a gente vai identificar com a letra Rho. Rho, que é a resistividade elétrica. Tá? Segundo, vai depender do comprimento. Quanto mais comprido, mais resistência, mais obstáculos ele encontrará pelo caminho. Então, quanto maior o comprimento, maior a resistência. E a área? A área, moçada, quanto maior, mais fácil de passar. Né? Se você tem um túnel largo, mais fácil de passar. Num túnel estreito, mais difícil de passar. Certo, Douglas, concorda comigo? Tá? Mais largo, mais fácil passa. Beleza? Olha, então, quanto maior a área, menor é a resistência. Menor a área, menor a resistência. Então você fala assim, vou fazer instalação elétrica. Sou engenheiro elétrico, ou ainda sou um técnico elétrico, ou simplesmente conheço eletricidade. Você precisa passar muita corrente elétrica por um fio. Você vai usar um fio mais fininho ou um fio mais grosso? Vai usar um fio fininho ou um fio mais grosso? Mais grosso. Então, fininho ou grosso? Poxa, pelo fio mais grosso, a resistência é menor. Então, a corrente elétrica flui com mais facilidade. Então, se você precisa passar muita corrente elétrica por um fio, é interessante, extremamente interessante, utilizar um fio mais grosso. Para quê? Para que haja menos dissipação, menos perda, tá? E essa perda, essa dissipação pode ser tão grande a ponto de derreter o fio, cara. O aquecimento nesse fio, né? O efeito Joule que a gente viu no exercício anterior, ser tão grande que o fio derrete, pega fogo, tá ok? Aí dá problema nas instalações elétricas. Show? Então, tá lá. A segunda lei de Ohm determina exatamente isso, que a grossura do fio interfere na resistência. Mais grossos, menos resistência. Mais finos, mais resistência. Tá? E o comprimento tem relação direta. Mais comprido, mais resistência. Mais curto, menos resistência. Show? E, por fim, moçada, apresentar o conceito chamado condutividade elétrica, tá? Que é o que? O inverso da resistividade, 1 sobre Rho. Legal? Vamos aplicar isso aqui. Vamos aplicar isso aqui. Aonde que eu vou aplicar? Associação de resistências. Se eu coloco, se eu junto várias resistências, tá? Então eu vou juntar, vai acontecer com essas resistências? Vão ser somadas. A primeira associação, o primeiro conjunto, o primeiro grupo de resistências que eu vou ver é a associação chamada associação em série. Onde, na associação em série, moçada, o que a gente vai ter? Um caminho único para a corrente. A corrente flui por todos os elementos, ok? E se a corrente é a mesma em todos os elementos, será que a DDP vai ser a mesma? Não. Pega a primeira lei de Ohm para te ajudar. Olha, a DDP na resistência R1 vai ser R1 vezes I. Na resistência R2 vai ser R2 vezes I. Mas espera aí, se a resistência 1 for diferente da resistência 2, então a DDP1 vai ficar diferente da DDP2. Vai ficar diferente da DDP3.
Mas e essas DDPs, quem são? São DDPs parciais. Então, são perdas ou quedas de tensão parciais. O total entre os extremos, né, entre A e D, nesse nosso exemplo, é a soma das DDPs 1, 2 e 3. Porque, Paulo, se eu colocasse um quarto elemento ali, então seria DDP1 mais DDP2 mais DDP3 mais DDP4. Então, você teria uma divisão da DDP entre 4 elementos. Se tivesse um quinto elemento, a divisão é entre 5 elementos. 6 elementos, a divisão é entre 6 elementos. Quer dizer o seguinte, poxa, se eu aplicar ali uma DDP constante, que seja 100 volts, 110 volts, 220 volts, se eu aplicar 110 volts entre A e D e ligar 3 lâmpadas, as 3 vão acender. E se eu juntar uma quarta lâmpada ali no meio, elas vão acender, mas com uma luminosidade menor. Por quê? Vai ter que dividir a DDP com mais elementos. Se eu colocar uma quinta lâmpada, vão acender, mas vai acender com uma luminosidade menor ainda. Por quê? Vai ter que dividir a DDP por mais elementos. E se uma queimar? Uma queima, as outras apagam, não queimam. Por quê? Como é uma associação em série, o caminho é único. Se uma lâmpada queimar, ela desliga o circuito, ela abre o circuito. Então, uma queimou, as outras apagam porque deixou de passar corrente. Show? Eu posso substituir todas por uma só, que a gente chama de equivalente. E essa equivalente é simplesmente a soma. Então, qual que é a resistência que substitui as anteriores? É a soma delas. Veja, a resistência equivalente substitui as resistências. Não afeta nem a corrente total I. Então, ó, I no circuito de cima é o mesmo I no circuito de baixo. Então, a corrente é a mesma. Então, se eu achar a corrente aqui embaixo, eu posso usá-la em cima. Se eu souber a corrente em cima, eu posso usá-la embaixo. E a DDP total, embaixo e em cima é a mesma. Então, ok? Não há afetação da corrente total nem da DDP total. Legal? Esse é o primeiro tipo de associação, chamado associação em série. Beleza? Tá aí um circuitinho para a gente trabalhar. O gráfico a seguir representa a intensidade das correntes elétricas que percorrem dois resistores ôhmicos, R1 e R2, em função da DDP aplicada em cada um deles. Abaixo do gráfico há um esquema de um circuito no qual R1 e R2 estão ligados em série a uma fonte ideal de 12 volts. Nesse circuito, a intensidade da corrente elétrica que percorre R1 e R2 vale... Então, queridos, olha lá, né? Você fala assim, poxa, né? Vamos ver o quanto você tem ali. Você tem 12 volts aplicados às duas resistências ao mesmo tempo, tá? Ora, mas quanto é cada uma das resistências? Qual é o valor de cada resistência? Vamos calcular, a gente olha para o gráfico, tá? E vamos calcular. R1. Eu usei, olha lá, a DDP em D para a resistência R1. Olha no gráfico a DDP em D, 4 volts. Para 4 volts, tá? Vamos olhar o gráfico R1, tá? Então a linha R1. Para 4 volts, eu tenho uma corrente de 2 amperes. Estão visualizando? Ó, pontinho D, na DDP, ó, D, R1, 2 volts, 2 amperes, perdão. Então, 4 por 2, 2 ohms. R2, eu usei o pontinho F para a curva R2. F vale 12 volts. Para 12 volts, eu vou ter uma corrente, ela sobe no gráfico, 12 volts, equivale a 1,5 amperes. 12 por 1,5, 8 ohms. Olha, então você tem duas resistências, uma de 2 e outra de 8, associadas em série. Posso juntá-las dando quanto? Uma resistência equivalente 10. Né? Ora, se a resistência equivalente é 10, e aí aplicando a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, então chegamos ali à corrente de 1,2 amperes, alternativa C. Belezinha? Tá? Muito bom. O próximo tipo de associação é em paralelo. No paralelo, galera, a DDP é constante. A diferença de potencial é constante. O que muda é a corrente em cada elemento. Tanto que na tua casa, tudo é ligado em paralelo. Por quê? Você compra todos os seus equipamentos, ou 220, ou 110, e toda tomada que você ligar vai estar ou 220 ou 110. Não é legal? Tá? Então, o paralelo garante que a DDP seja constante. Mas, espera aí, se a DDP vai ficar constante, o que acontece? Liguei um chuveiro, 220. Bom,
Eu quero instalar um segundo chuveiro. Ah, então beleza, 220 também para esse segundo chuveiro. Mas peraí, o primeiro continua esquentando igual ao segundo. O segundo esquenta e o primeiro não esfria. Claro, são independentes, ambos ligados nos 220. Mas, qual que é a mágica para isso acontecer? Não é mágica, é corrente elétrica. Porque acontece, se o primeiro funciona em 220, ele está trazendo da rua, puxando da rua uma corrente. Quando você ligar o segundo chuveiro, ele vai puxar da onde do primeiro? Não, ele vai puxar da rua também uma corrente para ele. Então, há um aumento da corrente total. Para que a DDP fique constante, a corrente varia. Né? Então, você vai ter uma corrente total, que vai ser a corrente aplicada a cada resistor, sendo que a DDP em cada um deles é constante. Opa, então no paralelo, a DDP é constante e a corrente varia por cada elemento ligado no paralelo. Joia? E o que acontece? Para fazer a resistência equivalente no paralelo, é a soma dos inversos. Então, 1 sobre a resistência equivalente igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Quando tiver só duas resistências em paralelo, legal, produto pela soma. E se você tiver N resistências iguais, então se ao invés de ser R1, R2, R3, se fosse R, R, R. Então você poderia calcular a resistência equivalente como sendo R sobre 3. Se fossem 4, R sobre 4. 10 resistências em paralelo iguais, R sobre 10. E aí por diante. Show? Olha, então o que acontece? No paralelo, a DDP permanece constante. O que acontece é que cada elemento que você ligar no paralelo vai exigir mais corrente da fonte. Tá ok? Ligou um chuveiro, uma corrente da fonte, no caso a rede elétrica. 2 chuveiros, 2 correntes da fonte. Mais uma lâmpada, mais uma terceira corrente da fonte. Mais um aquecedor, mais uma corrente da fonte. Então vai exigindo, vai puxando da fonte. No caso, na sua residência, a fonte qual que é? A rede elétrica, a rua. Olha, vamos ver um exercício aqui, acho que nos ajuda a entender essa ideia. São dados 2 fios de cobre de mesma espessura e uma bateria de resistência interna desprezível. Em relação às resistências dos fios, o fio A tem comprimento C, perdão, e o fio B tem comprimento 2C. Inicialmente, apenas o fio mais curto A é ligado às extremidades da bateria, sendo percorrido por uma corrente I. Em seguida, liga-se um fio B, produzindo-se a configuração mostrada na figura a seguir. Nessa nova situação, pode-se afirmar que, ora, como é que estão esses fios ligados? Em paralelo, galera. Tá? Por que eles estão em paralelos? Porque ambos estão ligados nos 2 polos da bateria. Então, lá, o polo positivo e o polo negativo. Então, o fio A ligado ao positivo e negativo. O fio B ao polo positivo e negativo. O fio A exige uma corrente I. E o fio B vai roubar a corrente do fio A? Não. Ele vai puxar mais corrente da fonte. Então, ele vai exigir uma corrente que passa por ele. Ok? O que vai acontecer? Os fios vão exigir uma corrente maior. Então, a corrente no fio A é maior que I? Não. A corrente continua sendo a mesma no fio A. A corrente no fio A continua igual a I. Perfeito. A corrente no fio A continua igual a I. Não muda. O que acontece é que a bateria agora vai ter que fornecer corrente para o fio B. Certo? Fio B que tem comprimento maior. Então, a gente usaria rola. Rola? É equação. R igual a ρ L sobre A. Ora, então peraí, o fio de comprimento maior vai ter uma corrente menor. Então peraí, item C, as correntes nos 2 fios vão ser iguais? Não. Fio de comprimento maior tem resistência maior. Resistência maior vai ter corrente menor. Então, a corrente no fio B é maior que I? Não, menor que I. Por quê? Resistência maior, corrente menor. E a soma das correntes nos 2 fios é I? Não, não vai ser I, tá? Vai ser um valor diferente de I, tá? Maior, vai ser um valor maior. Vai ser I pelo fio A e uma corrente que está passando pelo fio B, tá? Como o fio B tem comprimento 2C, a resistência é 2R. Então, a corrente vai ser, aqui ó, I sobre 2. Então, vai ser I mais I sobre 2, 3 meios de I. Beleza? Tá? Mas a alternativa correta já é a alternativa B. Corrente no fio A continua a mesma. Show? Beleza? Muito bem. Aí, acabou? Olha, mais um aqui, ó. Que legal. Por uma bateria de força eletromotriz E,
Resistência interna desprezível quando ligada ao pedaço do fio de comprimento L. E resistência R passa uma corrente I1. Quando o pedaço de fio é cortado ao meio, as suas metades ligadas à bateria, a corrente que passa pelo fio é I2. Nessas condições, desprezando a resistência dos fios de ligação, determine a resistência equivalente. Ora, vamos aplicar o quê? No item A. Tá? Primeiro, eu vou aplicar rola. Rola, pica-pau, porque você cortou o fio na metade. Diminuiu pela metade o comprimento, diminui pela metade a resistência. Então, olha só, rola. Cara, diminui pela metade o comprimento. Então você vai ter duas metades. Cada metade com R sobre 2. Então R sobre 2 dividido por, estão em paralelo. Então lá, R sobre 2, porque são dois resistores iguais. Né? Então vai dar R sobre 4. Então essa é a resistência equivalente no fio, ou ainda no conjunto ali. E qual é a razão entre as correntes? Pois é, então a gente vai fazer o quê? Olha só. Na primeira configuração, U é igual a R vezes I1. Só que a DDP é a fonte E. A resistência era R. Então a corrente vai ficar E sobre R. Na segunda configuração, a DDP é a mesma. Está aqui, segunda configuração, a DDP é a mesma. A resistência que mudou, a resistência agora vai ser R sobre 4. Então acontece, a nova corrente I2 vai ser 4E sobre R. Como ele quer a razão I2 dividido por I1, então I2 dividido por I1, então vai ficar 4E sobre R dividido por E sobre R. Legal? Então I2 sobre I1 igual a 4. Show! Muito bem, galera. Com isso nós temos as leis de Ohm. Eu agradeço. Até a próxima.